Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 2. Filipenses, no capítulo 2. Irmãos, ontem nós demos início aos nossos PGs. Você pode dar um glória a Deus por isso? Irmãos, nós demos início ontem em 2 PGs. Um PG, os 2 PGs de jovens. E eu estava falando em um deles, lógico, né? PG de jovens eu tinha que estar lá. Um na casa do Tião, né? Pai do Gustavo. Começamos um PG lá. E foi uma bênção, né? Fiquei sabendo que foi maravilhoso, né? Glória a Deus. Então você que é jovem, procure os nossos líderes no final do culto, participe de um PG que vai acontecer aos sábados. E outro PG nós iniciamos ali na casa do Arthur. E foi uma bênção, irmãos, que tempo precioso. Então um é ali no IP, outro é ali no Nova Trieste, ali mais próximo da Praça Danúbio. Irmãos, e nós estamos esperando os irmãos que vão falar: eu quero que minha casa seja como uma casa de Obed-Edom e que receba essa bênção. Irmãos, eu sei o que eu estou dizendo. Então, se você quiser que tenha um PG na sua casa, o que é um PG? É um pequeno grupo de compartilhamento da palavra. Então, a palavra que a gente ministra aqui no domingo é a mesma palavra que vai ser compartilhada lá no PG. Então, a gente já tem um lar também para iniciar lá no Maracanã. Então, eu gostaria, de que a gente pudesse alcançar todos os bairros dessa cidade. E o que você precisa para disponibilizar o seu lar? Disponibilizar o seu lar. Fala: eu quero participar disso. É interessante que no lar é um ambiente, de consolidação, de amizade, algo tão familiar. Então você que é jovem aqui e ainda não participou desse PG, procure um dos nossos líderes, irmãos, procure. Eu vou falar de 2 líderes aqui. Levante aqui, por favor, vocês. É bonito o filho de vocês, né? Daqui a pouco você não vai poder ficar aí, vai crescer. Os líderes do PG ali na casa do Tião. Cadê o Fernando? O Fernando está lá atrás, olha para trás. Ele é um líder de PG também, junto com o Jordan, que está lá escondidinho lá. E nós precisamos de mais líderes também. Líderes são aqueles disponíveis, não são os perfeitos. São os disponíveis que vão ser discipulados para servir. Amém? Você pode ser um. Sabia disso? Eu preciso ser um teólogo. Irmão, nem eu sou. Você precisa amar a palavra. Ler ela, se dedicar a ela. Você não precisa ser perfeito, ter asa não, viu, irmão? Porque aqui ninguém é, somos todos iguais. Amém? Glória a Deus. A Valéria está bem? Tá? Ela não veio hoje, eu fiquei, né? Está pós-cirúrgica aí. Ela está até abusada já, né? Glória a Deus. Amém. Irmãos, diz assim a palavra do Senhor: há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem a minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas se
preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo, nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Amém, irmãos? Que palavra! Que palavra! Esses dias eu li o livro de Filipenses, e como é um livro maravilhoso, que carta maravilhosa. Irmãos, o tema da mensagem hoje é a igreja à semelhança de Cristo. Diga assim, a igreja à semelhança de Cristo. Irmãos, nesses dias nós temos falado sobre a igreja de Cristo. Sobre o nosso papel como igreja de Cristo, o nosso papel de nós estarmos aqui. O porquê nós estamos aqui? O porquê nós adoramos? E qual que é o nosso papel como cristão nisso tudo? Qual é o nosso papel? A verdade é que nós precisamos entender que Jesus, depois que ele morreu e ressuscitou, ele se tornou o cabeça da igreja. Nós vamos aprender com Paulo que a igreja, ela é o corpo de Cristo. O que a igreja é? O corpo de Cristo. Então Jesus ele vem, ele cumpre o seu papel como homem celestial. Ele vem, ele cumpre o seu papel de anunciar as boas novas. Ele cumpre o seu papel de compaixão, ele cumpre o seu papel de amor, ele cumpre o seu papel de levar as boas novas àqueles que não eram alcançados pelos judeus. Jesus vem e ele não comete pecado. Jesus ele paga um preço na cruz do Calvário para que toda a humanidade possa ser salva por meio do sangue e do corpo de Cristo e do sacrifício eterno. E agora, irmãos, Jesus, o que acontece? Nós sabemos que ele ressuscitou. E quando ele está ressurreto, ele fica mais, acho que 40 ou 50 dias, 40 dias andando na terra, conversando com os discípulos, falando com os discípulos, direcionando os discípulos para estabelecer a sua igreja, a sua obra. Dar continuidade. Então, a igreja de Jesus, que sou eu, que é você, que somos parte desse corpo chamado igreja na face da terra, continue a sua obra. Diga assim, a igreja foi instituída para concluir e continuar a obra de Jesus. Então, irmãos, nós não estamos aqui, ou não deveríamos estar aqui, buscando próprios interesses. Irmãos, pasme, já há décadas, talvez há séculos, não sei. A igreja tem perdido a verdadeira característica dela. Porque muitos de nós estamos aqui, ou viemos até aqui, porque nós queremos algo.
O problema não é vir e querer algo, é continuar só querendo as coisas. Porque todo aquele que vem a Cristo, irmãos, Cristo ele sempre dá uma resposta para aquela pessoa. Quando chegou um cego, ele disse: o que você quer? Ele fala: eu quero ver. Ele fala: então veja. Então Cristo ele sempre dá uma resposta aos nossos anseios. Ele sempre dá uma resposta às nossas dores. Por quê? Porque esse é o caráter de Deus. Mas ele faz isso, irmãos, e ele não só faz isso. Ele olha para a minha vida e para a sua vida e vê um propósito na nossa vida. Deus tem um propósito na sua vida. Irmãos, e o propósito que Deus tem na minha e na sua vida não é um propósito egoísta, é um propósito coletivo. É um propósito coletivo. Deus nunca vai abençoar ninguém para esse alguém se tornar melhor que os outros. Deus vai abençoar alguém porque aquela bênção que alcançou aquela pessoa vai ser derramada sobre aquelas pessoas que estão ao redor dela. É assim que é a tônica, é a obra de Deus. Então nós precisamos entender, irmãos, que o nosso papel como igreja é representá-lo nessa terra. É ser a representatividade dele aqui na terra. Esse é o papel da igreja. Quando as pessoas entrarem nesse coletivo aqui, irmãos, eles precisam ter a sensação que ele entrou num ambiente onde Jesus está. Quando uma pessoa entrar num PG, ele precisa entrar num ambiente que Jesus está. Jesus não pode faltar. E você vai entender isso, irmãos. Escute, o nosso encargo como igreja não é ficar entretendo os irmãos crentes com milagres, com revelações, com promessas de prosperidade, com campanhas egoístas. Não é esse o papel da igreja, irmãos. E me parece que a igreja se tornou isso, um lugar de entretenimento de crente. Um lugar de entreter crente. Então eu faço a campanha da prosperidade. Porque os de fora nem sabem o que é isso. Quem sabe só são os crentes. E aí a gente atrai um monte de crente. Aí existe um trânsito de crente hoje entre as denominações. A igreja que promete mais, a igreja que tem mais entretenimento, então eu vou para lá, depois eu vou para lá, depois eu vou para cá. E não é esse o papel da igreja, irmão. Não é esse o nosso papel. O papel dos PGs, escute, você que já está num PG e vai estar num PG, não é convidar crente da outra igreja para vir no PG da Somos. Por favor, jovens, não faça isso. Os jovens da Espaço Cristão devem congregar na Espaço Cristão. Os jovens da Quadrangular devem congregar na Quadrangular. Os jovens da Livre Estou devem congregar na Livre Estou. Os jovens da Assembleia devem congregar na Assembleia. Não é esse o propósito, senão a gente só vai estar promovendo esse trânsito de igreja para igreja que não acrescenta nada na vida de ninguém. É uma pessoa que sai frustrada de uma igreja, ela leva as suas frustrações lá para o outro pastor. E aí ela conta todas as suas frustrações para o outro pastor, fala: aqui é o meu lugar. Aí daqui a pouco ela pega aquelas frustrações dela e carrega para outro lugar. E fala que aquele lugar não presta, que aquele pastor é manipulador, que aquele pastor é isso, que aquele pastor é aquilo. Não, irmão, por favor, não seja um crente assim. Não é esse o propósito da igreja. Até porque se você congrega aqui, você vai perceber que aqui nós temos os nossos defeitos. Quanto mais perto de mim você chegar, mais a minha natureza humana você vai ver. Esses dias eu estava conversando, um momento de um bate-papo de amigo com o apóstolo Natanael,
um amigo que Deus me deu nessa cidade. E ele falou assim para mim: as pessoas têm facilidade de ver Jesus na gente, mas elas têm dificuldade de ver e entender a nossa natureza humana. Elas não aceitam a nossa humanidade. E é verdade. Então, irmãos, quanto mais perto de você eu chegar também, mais os seus defeitos eu vou ver. E posso te falar uma coisa? Tá tudo bem. Porque todo mundo tem defeito. E o meu papel é te ajudar a melhorar. E o seu papel é me ajudar a melhorar. Isso é igreja, irmão. Isso é igreja. Então, o nosso papel não é ficar entretendo. O nosso verdadeiro encargo é revelar as faces de Jesus para aqueles que não o conhecem ainda. Qual que é o encargo da igreja, irmãos? Revelar Jesus para as pessoas. Revelar as faces de Jesus para as pessoas. E nós nunca vamos conseguir revelar alguém que nós não conhecemos. Por isso, irmãos, nós que estamos na igreja, precisamos entrar num relacionamento verdadeiro, sincero, honesto com Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo. Quem está me entendendo aqui, dá um glória a Deus. Irmãos, tem muita gente que a única coisa que ela conhece é a igreja e as doutrinas da igreja que ela congrega ou congregou. Ela sabe do pastor, ela sabe da igreja, ela sabe das doutrinas, ela sabe das regras, ela sabe de um monte de coisa da igreja, mas nunca conheceu a Cristo. Nunca conheceu Cristo. Ela só chegou ao nível de conhecer a igreja. Ela só chegou ao ponto de conhecer a instituição. Talvez Somos, Batista, Renascer, sei lá qual. Ela conhece bem. Se você perguntar para ela a respeito do sistema da igreja que ela congrega, ela vai falar com unhas e dentes. Lá é assim, lá é assado, lá faz desse jeito, lá acredita nisso. O pastor é assim, prega desse jeito. Ah, o pastor Léo prega de um jeito, o pastor João já é mais assim, o pastor Márcio já é... O pastor Márcio é quinta-feira, tá? Aqui é assim, irmão. Aqui é assim. Senão eu ia esquecer, porque eu vou sair do culto, vou viajar para trabalhar, depois eu ia esquecer. Aí eu ia te avisar na quinta de manhã, ia ser pior. Ah, porque o Lucas prega de um jeito, porque a Karina prega de outro, porque o David canta assim, porque o louvor lá é worship, não, porque lá é corinho de fogo, não, lá é inário, lá é harpa, a gente conhece muito bem. E Jesus? E Jesus, qual é o nível de profundidade que nós conhecemos de Jesus? Irmão, eu vou usar um termo aqui até pejorativo. Nós vivemos uma igreja analfabeta a respeito de Jesus. Não conhece as faces de Jesus. E aí a gente sai fazendo aquilo que a gente viu os outros fazer. A igreja lá fez, eu faço também. Ah, naquela igreja fazia assim, eu vou vir para essa, eu vou fazer também. Não, irmão, eu preciso saber o que Jesus quer que eu faça. O que Jesus espera de mim. Não espere o pastor Léo pregar para falar o que Jesus espera de você. Vá buscar você aquilo que Jesus espera da sua pessoa. Não existe mais mediador, irmãos, entre o homem e a Deus. Não existe mais. Eu não sou seu mediador. O pastor João nunca será o seu mediador. Não, irmãos, nós só vamos apontar para você o caminho que você deve ir. E o caminho que você deve ir é buscar os pés de Jesus Cristo Nazareno. Irmãos, nosso papel como igreja é ser um ambiente familiar, um ambiente de consolidação, um ambiente de discipulado e envio. Sim, um ambiente familiar porque nós somos filhos do mesmo Pai. Ô, irmão, você que aqui é pai, você aqui que é um casal que cuida da família, você que é mãe que está aqui,
Qual que é um dos nossos principais encargos? É manter a harmonia dos filhos. De vez em quando eu estou lá deitado na cama, aí eu escuto um rateando com o outro. O meu papel é ir lá e falar: chega, para. O meu papel como pai é colocar minha família em volta da mesa. É colocar minha família em volta da mesa. Porque na mesa tem comunhão, na mesa tem restauração, na mesa tem choro, na mesa tem bate-papo, na mesa tem alegria. É o meu papel, irmãos, e é assim que nós temos que ser como igreja, um ambiente familiar. Onde há relacionamento, onde há compaixão, onde há amor. Nós estamos em volta da mesma mesa. Dá uma olhada aqui. Nós estamos em volta da mesma mesa. O Pai preparou uma mesa para a gente estar aqui nessa manhã. Então a igreja, irmãos, nós precisamos ser um ambiente familiar por causa disso. Nós temos o mesmo Pai. Nós temos o mesmo Pai espiritual. A igreja precisa ser um ambiente de consolidação, porque como família, nós precisamos ajudar uns aos outros permanecerem firmes na fé. Se nós estamos vendo alguém fraquejando, se nós estamos vendo alguém com dificuldade na caminhada, nós precisamos ter esse ambiente de consolidação. Não, eu vou ajudar o irmão a se consolidar em Deus. Está firme. Porque os problemas da vida estão tentando roubar ele de Deus, está tentando tirar ele da presença. Então eu, que sou guiado pelo Espírito, eu que estou firme, eu vou ajudar o meu irmão a ficar firme como eu. Consolidar é estar firme. Quem está entendendo? Irmãos, é um ambiente de discipulado. Por quê? Porque nós vamos nos tornar discípulos parecidos com Jesus. Então, por que nós estamos aqui? Por que tem um culto como esse? Por que tem um pastor aqui? Ou vai ter um outro pastor pregando aqui? Por quê? Porque o nosso papel como igreja é fazer de cada crente um discípulo de Jesus. Por isso a igreja precisa ser um ambiente de discipulado. Irmãos, eu não estou aqui para ensinar como você vai enriquecer. Eu não sei isso. Tem gente muito melhor do que eu, que meu papel aqui é fazer com que a igreja coopere com o plano de Jesus Cristo na face da terra. E você é membro disso. Você faz parte disso. O pastor aqui não é mais importante que você. O mesmo papel que você tem na sociedade, eu tenho. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. Então, irmãos, ele é um ambiente de envio, por quê? Porque essa é a ordem de Jesus. Ide por todo o mundo. Sejam minhas testemunhas. Então, irmãos, esse é o papel da igreja. É ser um ambiente familiar, um ambiente de consolidação, de discipulado e envio. Agora, eu quero compartilhar com você 4 características da igreja semelhante a Cristo. 4 características da igreja semelhante a Cristo. Nós lemos, o versículo 1 diz assim: há alguma motivação de estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então, completem a minha alegria, Paulo diz. Ou seja, então, façam. Aí ele diz como que a gente tem que fazer. Complete a minha alegria. Aí ele fala de um tipo de ambiente. Falem a mesma língua. Concordem uns com os outros. Entre no ambiente de concordância. Ame uns aos outros. Mas ele fala de 4 características aqui. Ele fala de 4 pontos importantes. Primeiro, há alguma motivação de estar em Cristo? Então ele está falando assim, a motivação está correta? E isso eu quero trabalhar um pouco com você. Qual é a motivação de você estar aqui? A primeira característica de uma igreja que é a semelhança de Cristo é uma igreja que está com a motivação correta. Motivação correta. Abra comigo Tiago capítulo 4, versículo 2 e 3. Tiago 4, 2 e 3.
querem o que não têm, e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. No entanto, não têm o que desejam, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois os motivos são errados. Pedem apenas o que lhe dará prazer. Olha o que Tiago está dizendo aqui, irmãos. Olha esse cenário. Viu? Vocês só querem o que os outros têm. Fazem de tudo, até guerras, para tomar aquilo das pessoas. Vocês não têm o que desejam, porque não pedem. E quando pedem por motivos errados. E aí, irmãos, há um problema. Existe esse diagnóstico dentro da igreja. Motivações erradas de estar em Cristo. Motivação de satisfazer o desejo próprio. Eu estou aqui por causa de quem? Por causa de mim. Por causa da minha causa. Não. É uma motivação equivocada. Não adianta estarmos em Cristo com motivações erradas e egoístas. Então não vem aqui, irmãos, buscar uma palavra para você. Vem aqui buscar uma palavra do que você tem que fazer para Ele. Por quê? Porque nós somos doutrinados, discipulados de maneira equivocada. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. Estamos em Jesus porque Ele nos salvou. E Ele quer nos libertar, porque Ele quer nos enviar. O motivo de nós estarmos aqui é porque Ele nos resgatou. E Ele nos resgatou porque Ele quer nos fazer pessoas libertas e pessoas que estão prontas para o envio. Liberta de quê? Liberta de si mesmo. Pastor, do que eu preciso me libertar? Eu preciso me libertar de mim mesmo. Eu preciso me libertar dos meus desejos egoístas. Daquilo que satisfaz a minha carne. Por quê? Porque Deus tem um propósito na minha vida. E o propósito que Deus tem na minha vida é coletivo. O propósito que Deus tem na sua vida é coletivo. Deus quer usar a sua vida. E eu nunca vi Deus deixar a vida dos seus desamparado. Tá difícil, mas tá. Continua. Continua. Escute, não tem uma pessoa aqui que Deus não queira usar. Eu não gosto dessa palavra muito usar, que dá a impressão de alguém que usa a vida de alguém no sentido pejorativo. Mas você entende o que eu estou querendo dizer, né, irmãos? Deus quer que você seja um instrumento na mão dele, aonde você vive, aonde você vive. Não tem ninguém aqui nessa manhã que Deus não tem prazer na sua vida, meu irmão. Deus quer usar a sua vida. Não é para você parar, é para você continuar. Não é hora de parar, é hora de continuar, é hora de prosseguir. Irmãos, nós lemos na semana passada que aquele que não desistir no tempo certo terá uma colheita de bênção. Gálatas 6. Então a decisão é minha, a decisão é sua de desistir. Quem mandou você desistir? Quem mandou você parar? É certo que não foi o Senhor. É lógico que, como nós pregamos aqui na quinta-feira, eu não estou falando de um ativismo ministerial. Você tem que estar todo dia na igreja. Não é isso. É você tem um chamado, você tem um propósito. E não tem alguém aqui que não tem um chamado e um propósito. Irmãos, leia.
Leia Coríntios, que fala a respeito dos dons. Você acha que Deus ele quer usar uma pessoa nos dons? Não. Ele quer usar o seu corpo nos dons. Você vai ser usado em dom que eu nunca vou ser usado. Deus vai manifestar o dom dele sobre a sua vida que não vai manifestar talvez sobre a vida do outro pastor. Por isso nós somos corpos e nós devemos buscar aquilo que Deus quer manifestar por meio da nossa vida. Quem sabe você não é alguém aí que você vai pôr a mão em pessoas e muitas delas vão ser curadas de câncer, de enfermidade, paralítico andar. Irmãos, quem sabe não é você que está sentado aí me ouvindo, que um dia vai sair colocando a mão nas pessoas e vai começar a ver sinais e maravilhas acontecendo. Quem sabe não é para você que Deus vai dar palavra de conhecimento, palavra de sabedoria de verdade. Discernimento, interpretação de línguas. Quem sabe não é você que está sentado aí. Quem sabe você não é a pessoa que está sentado aí e é o intercessor que Deus está querendo levantar para ficar com as mãos estendidas enquanto alguém está guerreando, como Moisés foi em cima do monte. Quem sabe você está sentado aí, você não é a pessoa que vai tirar foto de um momento da igreja e alguém vai ver isso lá, talvez em outro país, e por causa dessa foto vai sentir o desejo, a sede de procurar uma igreja e vai ser salva. Porque esse é o propósito de tirar uma foto e enviar. Por isso, irmãos, você tem que sim tirar foto da igreja de um tema como esse e postar nas redes sociais, e escrever e mandar para as pessoas. Porque Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a sua rede social. Quem sabe você não está aqui, você não vai ser o próximo influencer digital que vai levar salvação a milhares e milhares de pessoas que talvez você nunca nem vai vê-la. Quem sabe você não vai ter o dom de contribuir. Vai na palavra, tem o dom de contribuição. O dom de contribuição é aquele que Deus enriquece para ele contribuir no reino. Deseje isso, meu irmão. Busque. Quem sabe o seu abraço não vai ser o abraço de muitas pessoas que vai falar assim: eu senti Jesus me abraçar através do seu abraço. Quem sabe na sua casa, quando você abrir ela para um PG, não vai ser lá que vai se converter o próximo Billy Graham, o próximo avivalista, a próxima pessoa que vai ser enviada para as nações. Ele nem sabe. Hoje ele está lá nas drogas, fumando, bebendo, se destruindo, usando pedra, fumando maconha. Ele nem sabe ainda, mas o dia que você abrir a porta da sua casa, pode ser que ele seja convidado para um PG e ele vai lá e vai se converter. Irmãos, é isso. Eu não estou vendendo ilusão aqui, irmãos. Esse meu amigo aqui está demais. Viu? Ó. Não quero nem pregar mais. Vai embora. Tive que comer a bala, irmão. Desculpa, eu sou assim. Então, meu irmão, por favor, ajuste as suas motivações. Eu estou em Cristo para viver as motivações celestiais. Agora eu preciso engolir a bala. Minha esposa já está olhando cara de brava para mim. Puxa. Eu estava de jejum, irmãos. Meu Deus. O senhor me entende, né, pai? Não fica brava comigo, não, que você vai ficar 7 dias sem eu, depois você fica chorando. Hein? Segunda característica, irmãos. A igreja precisa ser um ambiente de consolação. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18, diz assim: portanto, animem uns aos outros com essas palavras.
Irmãos, a igreja não é um tribunal de acusação. A igreja não é um tribunal de acusação. Ela precisa ser e ela é um ambiente de consolação. A igreja precisa ser um ambiente de consolação. Muita gente tem medo de vir na igreja porque acha que ela vai ser exposta, que acha que ela vai ser condenada pelas suas mazelas. E não, irmãos, nós precisamos estar com o nosso coração aberto como cristãos. Para quê? Para receber as pessoas. E também para os irmãos aqui, que estão aqui, ser um ambiente de consolo. Um ambiente, sabe, irmãos, de consolação. Jesus, ele falou assim, eu enviarei o Consolador. Que é o quê? Que é o Espírito Santo, irmãos. E o que significa a palavra consolação no original? Ela significa despertar, animar, acalmar, confortar. Em momento nenhum eu vejo consolação um ambiente de acusação. Não. Nós como igreja, irmãos, precisamos, sabe, despertar sim uns aos outros. Nós precisamos, como igreja, irmãos, animar uns aos outros. Nós precisamos, como igreja, irmãos, acalmar uns aos outros. Calma, cara. Tem pessoas que, irmãos, entre nós, talvez tenha alguém do seu lado, desesperado com o dia de amanhã. Você vai encontrar pessoas nas ruas desesperadas. E sabe o que eu vejo, irmãos? Que às vezes nós, como igreja, eu me ponho nesse pacote. Oh, perdão, filho. A gente, quando vem alguém e coloca o desespero, irmãos, muitos de nós, crentes, chegam para a pessoa, mas também é porque você está fazendo isso. Isso não traz ninguém para Jesus, isso afasta as pessoas de Cristo. E talvez você veio aqui hoje, talvez você tenha sido acusado. Deixa eu falar uma coisa para você. Nesse ambiente você vai encontrar consolo do Espírito Santo para a sua vida. Sim, como corpo de Cristo, nós vamos te despertar para uma vida com Deus. Nós vamos sim te animar. Tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Acalma. Ei, irmão, tem muita gente precisando de ombro para chorar. Confortar as pessoas. Tem muita gente que não precisa de dedo, precisa de ombro. Tem muita gente que não está precisando de dedo apontando, está precisando de ombro para chorar. E sabe, irmãos, como que o corpo de Cristo manifesta disso? Usando a sua vida. Usando a minha vida. Quem está me entendendo nessa manhã? Eu espero que Jesus Cristo nos batize com essa palavra nessa manhã. Esse é o ambiente de Santa Ceia, irmãos. Santa Ceia não é o dia do julgamento da igreja. Quem estiver pecado, não participe. Nunca foi assim. O Jesus, ele falou, Paulo disse, examine o homem-se a si mesmo. E então, tome do pão. Coma do pão e tome do vinho. Cada um é responsável pela própria conduta. Quem sou eu para puxar a bandeja para você não pegar a Santa Ceia, irmãos? Isso não é igreja. Quem sou eu? Deus tem falado muito comigo nesses dias, irmãos. Isso é uma face de Jesus. Manso e humilde de coração. Irmão, Jesus serviu Santa Ceia para Judas e ele sabia que Judas ia traí-lo. Ele fala, aquele que mete a mão na comida junto comigo vai me trair.
A gente não custa entender isso, irmão. Desculpa. Fique de pé quem pode tomar Santa Ceia. Misericórdia, irmão. Esses dias, eu vou até responder uma pergunta dessa na internet que foi feita. Eu falei uma vez isso num podcast, junto com outros pastores. Quem é amaziado pode tomar Santa Ceia? Aí eu respondi como Jesus responde, irmãos, com uma pergunta. Quem é amaziado pode entregar o dízimo? O dízimo pode entregar. A ceia ele não pode tomar. O que é interessante para a igreja, ele pode fazer. O que não é interessante para a igreja, a gente tira ele. Irmão, pelo amor de Deus, vamos parar de ser hipócrita. E foi isso que eu respondi. Então me fala uma coisa. Irmãos, eu não estou falando que a Santa Ceia é bagunça. Não é. Paulo repreende isso. Viu? Vocês estão indo na Santa Ceia para ir lá e comer e beber. Porque a Santa Ceia não era assim também, irmãos. Era vinho, era pão, era muita comida. E aí quando as viúvas chegam, todo mundo já comeu. E eu não estou falando aqui, irmãos, que a pessoa não deve se batizar, que ela não deve se consertar. Irmão, você está amaziado, a gente como igreja quer te ajudar a consertar o teu casamento. Porque ser casado legalmente, ter a bênção celestial, isso vai atrair bênção para a sua vida. Batizar, irmãos, é condicional para a salvação. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Mas o ladrão da cruz não batizou. Não batizou porque ele estava na cruz. Porque se ele não estivesse na cruz, ele ia batizar. Jesus batizou, irmão. Aliás, precisamos marcar o batismo. Agora, a pessoa veio, aceitou Jesus, sinceramente, na programação da igreja não tinha batismo por aqueles dias, então, ele aceitou Jesus, mas por enquanto ele não pode participar das coisas da igreja. Ô, irmão, mostra para mim isso aí. Então ele tem que esperar a boa vontade da igreja marcar o dia do batismo. O certo é a gente ter uma piscina aqui todo dia. Aceitou Jesus, já... Nós vamos ter isso um dia. Concorda comigo ou não? Então, aceitou Jesus? Pera aí, irmão, já vem cá, pega uma roupa pro irmão, vamos batizar ele agora. Tchau. É o certo, irmãos. Então, consolação. Quando pessoas recorrem a uma igreja ou algum irmão, ela não está atrás de acusação, ela está atrás e ela precisa de consolação. Terceiro, a igreja, ela é um ambiente de comunhão. Está tudo aí, comunhão, está lá em Filipenses. Há motivação de estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Então a igreja ela é um ambiente de comunhão. A igreja é um lugar de relacionamentos sadios. Precisamos vigiar para que os relacionamentos da igreja não se tornem relacionamentos tóxicos. A igreja é um lugar de relacionamentos sadios. E nós temos que vigiar, sim, irmãos, para que os relacionamentos não se tornem tóxicos. Porque aquilo que é tóxico mata. Aquilo que é tóxico destrói. Então os nossos relacionamentos precisam ser sadios. E há uma promessa de Deus para a comunhão da igreja. Salmo 131 diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Pois a união é preciosa como o óleo da unção, que era derramada sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba, até a bainha das suas vestes. Revigorante, comunhão é revigorante. Relacionamento sadio é revigorante. É revigorante como o orvalho do Monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali, o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre.
Relacionamento sadio, comunhão dentro da igreja. Deus ordena a bênção. E essa precisa ser a igreja que nós vamos revelar para essa cidade. Não é uma igreja de dedos, é uma igreja de ombros. Pode vir chorar aqui, irmão. E eu digo para vocês, pode vir chorar aqui, irmão. Tá difícil? Eu pego na sua mão. Porque quando eu pegar na sua mão, eu sei que você vai me ajudar também, porque também não está fácil. Isso é igreja. Isso é igreja, meu irmão. Eu acredito nessa igreja. Eu vejo isso aqui nessa igreja. Agora nós temos que vigiar com um antídoto espiritual para que relacionamentos não se tornem tóxicos. Porque ela mata o ambiente. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. E por fim, irmãos, a igreja precisa ser um ambiente de compaixão. A igreja precisa ser um ambiente de compaixão. Abra comigo o último versículo que nós vamos ler hoje, os versículos. Judas capítulo 1, que só tem um também. Versículo 17. Lá no final da sua Bíblia, irmãos. Lá no finalzinho. Diz assim: amados, lembrem-se do que previram os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles disseram que nos últimos tempos haveria zombadores cujo propósito na vida é satisfazer seus desejos perversos. Eles provocam divisões entre vocês. Eles provocam divisões entre vocês e seguem seus instintos naturais, pois não tem neles o Espírito, que é o Espírito com letra maiúscula, o Espírito Santo. Mas vocês, amados, edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé. Ore no poder do Espírito Santo e mantenha-se firme no amor de Deus, enquanto aguardam a vida eterna que o nosso Senhor Jesus Cristo lhes dará em sua misericórdia. Tenham compaixão daqueles que vacilam na fé. Resgatem outros, tirando-os das chamas do julgamento. De outros ainda tenham misericórdia, mas façam isso com grande cautela, odiando os pecados que contaminam a vida deles. Uau! Que palavra! Que palavra! Escuta, a igreja, ela é uma casa de misericórdia, irmãos. A igreja, ela precisa ser uma casa de misericórdia. Uma casa de compaixão. Esse precisa ser a igreja, e essa é a igreja. E essa é a igreja. Essa é a igreja. A igreja não é um tribunal, ela é uma casa de misericórdia. Sendo igreja, precisamos manifestar às pessoas o estilo de vida piedosa. Você, irmãos, tem vida com Deus? Você tem vida de oração? Isso é uma vida de piedade, uma vida de devoção a Deus. Mas não basta tê-la, tem que manifestar essa vida. Tem que manifestar essa vida àqueles que não têm essa vida. Quem está me entendendo? Então, como nós, como igreja, precisamos manifestar às pessoas a vida de piedade que nós temos. Se a vida de piedade que nós temos, irmão, só serve para nós mesmos, ela é inútil.
Se todo o conhecimento que você tem a respeito de Deus só serve para você, irmãos, não serve para nada. Tudo que eu sei de Deus, tudo que eu aprendo com Deus, é para que eu possa manifestar para as pessoas. E você precisa manifestar compaixão. Seja como Jesus, irmãos. Jesus, ele era Deus, mas ele não julgou isso ser o mais importante. Nós não somos melhores que ninguém a ponto de não podermos ajudar os outros. Nós não somos. Nós não podemos nos considerar mais importantes que os outros. Jesus não colocou os seus pés para serem lavados, ele lavou os pés dos discípulos. Ele considerou os discípulos mais importantes do que ele. Jesus não matou, ele se entregou à morte. Na igreja não tem o mais importante, somos todos iguais. Por isso Paulo diz assim, aquele que pensa está em pé, cuide para que não caia. Por isso nós precisamos estar juntos, irmãos. Porque é um suportando o outro, é um ajudando o outro. Sabe, os dias são de relacionamentos difíceis. E dá vontade de não se relacionar mais com ninguém. Mas nós fomos chamados para perseverar até o fim. E nós precisamos perseverar no amor de Cristo. Nós precisamos perseverar no relacionamento vivo e verdadeiro da igreja. Se aqui na igreja não tiver os seus melhores amigos, está errado, tem alguma coisa errada. Se o meu amigo, o meu melhor amigo não professar a mesma fé que eu, tem alguma coisa errada. Mas sabe por que isso acontece, irmãos? Porque às vezes a igreja não é um cenário de compaixão. Se alguém te procurar e confessar o pecado dele, você vai se escandalizar ou você vai ajudar ele a vencer? Se alguém te confessar o pecado dele, quem mais vai ficar sabendo através da sua boca? Eu, como pastor, irmãos, escuto muita confissão. Mas se eu confessar o meu para você, eu vou continuar sendo o seu pastor? Quem mais vai ficar sabendo do meu pecado? Através da sua boca. Somos iguais, irmão. Eu sento na mesma cadeira que você. Eu não tenho um trono aqui na igreja e nunca vou ter. A mesma cadeira que você senta, eu sento. A mesma palavra que te anima, me anima. A mesma palavra que te confronta, me confronta. Porque a igreja, ela tem o verdadeiro pastor. E o verdadeiro pastor é Jesus Cristo. E ele vai voltar para nos buscar. E eu não vou subir como pastor, eu vou subir como ovelha. Eu não vou subir como pastor, eu vou subir como ovelha. Você não vai subir como músico. Você vai subir como ovelha. Você não vai subir como diácono, você vai subir como ovelha. Você não vai subir como técnico de som. Lá não vai ter som para você arrumar, você vai subir como ovelha. Na igreja nós estamos sentados no mesmo lugar, irmãos. Cada um tem um encargo diferente, mas a importância é a mesma. Quem está me entendendo? E é essa igreja que nós precisamos manifestar na sociedade. Uma igreja que tem ombro para oferecer, não dedo para apontar. Quem está me entendendo? E junto nós vamos despertar em amor uma igreja que vai viver em santidade. Talvez a santidade que eu preciso viver, ela vai vir quando você vier e falar para mim aquilo que eu não estou vendo. Isso é consolo, isso é despertar um ao outro. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Hoje é dia de celebrar o corpo de Cristo.
Hoje é dia de comermos do mesmo pão e do mesmo sangue. Do mesmo tom. É igualzinho. O sangue que verteu pela sua vida, verteu pela minha, e verteu por aqueles que não conhecem a Cristo ainda. Glória a Deus. Que manhã preciosa. Que manhã sóbria, irmãos. Eu amo essa sobriedade da igreja. Eu tenho meu lado pentecostal, eu amo falar em línguas, eu amo pular, eu amo dançar sem saber mesmo, parecendo um esquisito. Mas, irmãos, eu amo essa sobriedade. Culto racional. Culto de entendimento. Eu quero orar por você agora. Coloque a mão sobre o seu coração, feche seus olhos e curve a sua cabeça. Pai, eu oro pela igreja e peço que o Senhor nos ajude a ser essa igreja. Essa igreja com motivações corretas. Essa igreja, Senhor, cheia de compaixão. Essa igreja, Senhor, que vai se tornar uma família cada vez mais. Uma igreja, Senhor, que é um ambiente de consolação e um ambiente de comunhão. Ajuda-nos. Se há alguém aqui no meio, Senhor, que precisa, Pai, ter um encontro com a verdade, eu peço que o Senhor se manifeste a essa pessoa e que nós, como igreja, podemos manifestar a Tua pessoa. Em nome de Jesus. Irmãos, alguém no nosso